No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o professor, tradutor e escritor Jeter Neves. Jeter Neves nasceu em Miradouro, Minas Gerais. Formou-se em letras pela UFMG. Fez pós-graduação em língua portuguesa pela FAF-BH. Dentre seus trabalhos destacamos Fratura Exposta, Contos, Língua da Serpente e Quadros para um Oratório. Atualmente, Jeter Neves vem ministrando diversos cursos de reciclagem para professores de língua portuguesa. Tudo bem com você, Jeter? Tudo bem. Então tá bom. Jeter, eu gostaria de começar você falando um pouco para nós dos seus antecedentes, envolvimento seu com a literatura. Olha, a literatura para mim foi sempre uma coisa que sempre me apaixonou. Desde pequeno gostava de ler muito, escrever, mas assim o processo mesmo de criação eu comecei para valer nos tempos da minha militância política, né? Nos tempos da adolescência estudantil. Eu comecei a estruturar uma percepção pessoal do fazer literário, né? O desejo de construir um texto, de escrever algo que rompesse com uma certa tradição comodista, né, que excluía, por exemplo, as questões sociais da discussão do texto, né? E, ao mesmo tempo, uma preocupação em fazer um texto que tivesse uma contribuição de forma, né? Me lembro muito daquela frase famosa do Mayakovsky, né? Sem forma revolucionária não há arte revolucionária. Isso sempre me acompanhou, até porque eu tinha o temor de produzir um texto que tivesse uma preocupação social e não tivesse nenhuma preocupação formal. Então essas duas coisas foram muito fortes no começo do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu desenvolvi isso e hoje eu posso dizer que eu não estou arrependido de ter seguido esse caminho, de estar continuando nessa linha de trabalho. Para o bem da literatura mineira, inclusive. Nós vamos comentar um pouquinho agora, inclusive, esses elementos que você destacou, a militância política, o trabalho artesanal sobre a linguagem em cima dos seus próprios textos. E eu gostaria de começar com você falando para nós do seu primeiro trabalho, Fratura Exposta, uma coletânea de contos que foi prêmio Cidade de Belo Horizonte em 1983. Pois é, Fratura Exposta, além desse prêmio Cidade de Belo Horizonte, 3 desses contos foram premiados no Concurso Nacional do Paraná. Na época, causou um frisson muito grande nos meios literários de Minas Gerais, porque um desconhecido ousava, né, participar e ganhar esse primeiro prêmio, quando os autores anteriores eram autores consagrados, né? Entre eles, por exemplo, Lígia Fagundes Telles, parece que Rubem Fonseca, o próprio Dalton Trevisan eram ganhadores. Quer dizer, na época era um concurso que promovia muito. Esse trabalho, depois que eu fui premiado no Paraná, eu escrevi mais 5 textos, fazendo uma coletânea de 8 textos, e tinha uma preocupação curiosa, girando em torno disso que eu já falei aqui, dessa preocupação com o social e tal. De modo que a gente olhando, assim, no primeiro olhar esse livro, tem a ideia de uma coletânea muito conceitual, né? E eu diria até que esquemático. Uma vez que eu selecionei determinados temas, os contos não foram surgindo aleatoriamente. São estruturados. E muito estruturais, e muito menos assim ao sabor da inspiração, coisa na qual eu nunca acreditei. Então, essas 8 narrativas, eu preferi até chamar de narrativas, primeiro que não são pequenos, eu não sei trabalhar com o chamado mini-conto, né, o conto pequeno, abordavam temas previamente delimitados por mim. Sabe? Eu selecionei alguns temas que, no meu entendimento, naquele momento, diziam muito respeito às condições políticas da ocasião. Nós estávamos em plena vigência de um regime militar, né, de um regime de exceção, e eu trazia uma crença muito curiosa, que a literatura podia mudar o mundo.
que a literatura deveria ser um instrumento de mudança do mundo. Quer dizer, você não pensava em praticar a literatura no momento da repressão como uma válvula de escape, mas pelo contrário. Pelo contrário, eu pretendia disponibilizar, quer dizer, o meu trabalho de intelectual para uma ampla, né, ação, né, tanto no campo do trabalhador, do operário, do lavrador, enfim, de todo o segmento da sociedade, a minha participação enquanto intelectual. O que eu podia fazer? A não ser emprestar o meu texto para uma reflexão, para uma inquietação. Então, quer dizer, essas 8 narrativas, analisadas dessa maneira, podem parecer realmente esquemáticas, porque foram, curiosamente, escolhidas antes. Quer dizer, eu escrevi os contos como se eu os tivesse encomendado a mim mesmo. Né? Planejadamente. Planejadamente. Eu queria te perguntar sobre o seguinte, concursos de maneira geral. Esse livro foi ganhador do concurso, também A Língua da Serpente foi finalista da Bienal Nestlé, e o mais recente trabalho, Quadros para um Oratório, foi Prêmio Nacional de Literatura da cidade de Belo Horizonte, agora no ano de 96. Como é que você vê os concursos de literatura de maneira geral? Olha, eu jamais poderia dizer que sou contra. Todo o que se conhece a meu respeito é por conta de ter ganhado concursos literários. Né? Eu participei de incontáveis eventos e fui premiado em 3 e fui finalista em outro. Eu acho que nas condições de produção de literatura no Brasil, em particular esse tipo de literatura, que é a ficção adulta, né, que se vende muito pouco, eu acho que ainda os concursos desempenham um papel muito importante. Né? Há certos segmentos tem preconceito contra esse tipo de coisa, mas eu acho que nas condições brasileiras, eu acho que faz sentido. Eu sou a favor. Tá? E leitor, Jeter, como é que você avalia a situação dos leitores hoje no Brasil, de literatura, particularmente da própria literatura brasileira? Olha, eu considero isso muito difícil, para a gente fazer uma avaliação disso se a gente não é, digamos, um estudioso do assunto. Mas eu tenho algumas referências. Eu me baseei principalmente em você do exercício do magistério. Você tem anos de atividade. Inclusive na área do ensino da literatura infanto-juvenil. Né? Eu vejo e tenho medo de afirmar que isso possa ser um grande problema, porque nas condições, por exemplo, de leitura do século passado, naturalmente os autores encontravam outros tipos de problemas, embora a literatura não tivesse muito concorrente. Né? O problema é que hoje a literatura tem muitos concorrentes, em particular a mídia eletrônica, né? A televisão. De modo que a formação de público para a literatura hoje é uma coisa muito complexa. Embora a gente veja um esforço brutal das editoras em produzir livros interessantes, né? Em edições primorosas, eu ainda vejo muita dificuldade. Com relação à ficção adulta, em particular essa aqui, os problemas são maiores, porque a concorrência do produto dito best-seller, esse produto acabado que vem de fora muito barato, é muito grande. Né? E o público brasileiro, de um modo geral, ele é um consumidor voraz desse tipo de texto. E também de temáticas temáticas que são mundiais, não são brasileiras, como esoterismo, misticismo, autoajuda, né? Então o grande público brasileiro que poderia estar consumindo uma literatura mais comprometida, uma literatura mais conceitual, literatura com a linguagem mais complexa, fica reduzido a edições medíocres, né? Essa é a realidade. Jeter, nós convidamos a professora Maria José Mota Viana, professora e ensaísta, para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? Em 1985, eu fazia um curso de História da Literatura na FALE, da UFMG, e observei dentro da sala de aula um aluno que falava de literatura muito mais do que com paixão. Ele falava com conhecimento de causa. Uns dias depois, fui conhecer esse aluno e descobri que era o Jeter Neves, recente ganhador do prêmio Cidade de Belo Horizonte com o livro Fratura Exposta, um livro de contos. Então eu fui ler esses contos da Fratura Exposta e percebi por que é que Jeter
falava com muito maior conhecimento de causa sobre literatura. Ele não fazia literatura por diletantismo, nem por falta de opção de outra profissão. Ele fazia por paixão pela literatura e com objetivos muito bem definidos. Já naquela época ele sabia o que queria com a sua literatura. E a leitura desses contos foi de me causou extrema alegria, porque descobri nos autores atuais brasileiros um autor que tinha preocupação profunda com a questão da linguagem na literatura e com outros fatores que compõem uma obra literária, tais como composição de narrador, composição de personagens, trabalhos com ironia e com outras questões que envolvem a literatura em profundidade. Bom, Jéter, esse depoimento da professora Maria José resume, inclusive, alguns tópicos que a gente já tratou com relação a traços característicos da sua obra. Gostaria de retomar nossa conversa no ponto em que nós interrompemos sobre o papel da escola na formação do leitor, principalmente com a preocupação de formar um leitor da nossa literatura brasileira. O papel da escola seria muito importante. Aliás, o papel da educação é fundamental. O que pode ser questionável é a formação dos professores que hoje tentam cuidar dessa questão do ensino da literatura na escola. Há muito equívoco. Por exemplo, de 5ª a 8ª série, até há pouco tempo, era muito comum se adotarem livros de Machado de Assis, José de Alencar, o que, no meu entendimento, é inadequado. Quer dizer, em vez de formar o gosto pela leitura, você pode estar formando um desleitor, o desgosto pela leitura, porque são autores que não são acessíveis para essa faixa de idade, e inclusive questão de linguagem, que são autores que escreveram no século passado em perspectivas de escritura bastante diferente do que se hoje pratica em literatura. Embora, então, eu acho que a escola tem um papel muito importante a desenvolver, ela ainda não está fazendo isso, como não está fazendo muitas outras coisas no campo do ensino. Mas eu acho que é fundamental, nós temos que arranjar meios de chegar lá. Agora, eu posso dizer que eu tenho visto mudança. Eu tenho visto tantas editoras produzindo material de tão boa qualidade, autores de primeira linha produzindo texto específico para essa determinada faixa etária, e eu tenho a impressão que as coisas estão dando sinais de mudança. Ainda falta alguma coisa. Outro dia, numa mesa redonda aqui do Vereda Literária, conversávamos Graça Paulino, Ivete Lara e Luiz Carlos Baciel, e abordávamos uma dificuldade metodológica que era ensinar a literatura ainda pelos estilos de época, pela camisa de força dos estilos de época. Eu queria perguntar a você, além dessa questão, que outro problema metodológico você aborda? E além disso, como você, autor, gostaria que o seu livro fosse tratado em sala de aula? Você daria alguma recomendação? Bom, eu confesso que eu não pensei nessa questão de metodológica a nível dessa trinca fantástica que você apresentou aí, até porque são professores que têm cuidado dessa questão em profundidade, dentro da linha da análise do discurso, da questão do livro na escola. Eu sinto que há problemas, e sinto que os professores não têm tido um suporte de reaprendizagem no sentido de fazer uma revisão do ensino da leitura, até porque a própria leitura desses professores na escola foi deficiente e a aprendizagem na faculdade foi, se não ausente, foi inadequada, não é verdade? Agora, com relação aos meus livros, como eu já disse anteriormente, eu vejo como textos que não poderiam ser nunca utilizados no primeiro grau. São textos escritos sem nenhuma preocupação de vê-los lidos por jovens nessa faixa etária. É ficção adulta e mais, é uma escritura que trabalha com a desconstrução do texto para a reconstrução de outro texto, quer dizer, eu mexo com coisas que para essa faixa é muito difícil. Talvez no segundo grau, mais no final do segundo grau, esses livros pudessem ser bem utilizados. Mas aí vem essa questão que eu coloquei anteriormente. Será que nós temos hoje preparados professores para trabalhar, para abordar o que esses textos propiciam, tanto a literatura
que nós estamos produzindo hoje, seja ela prosa, poesia, mesmo crônicas, e os autores, né, de períodos anteriores, né, eu tenho ainda grandes dúvidas. De modo que a questão da educação é fundamental, mas a reeducação da educação também tem que ser feita. Né? Então vamos falar um pouco, a partir daí, de Língua da Serpente, né, que apesar, além do gosto, do sabor estético, propicia para o leitor uma verdadeira lição de alguns anos da história recente do Brasil, de 70 para cá, inclusive você disse da militância política. É um romance ambientado na cidade de Ouro Preto. Quero crer que, simbolicamente, nós ficamos com a capital da liberdade, né? Gostaria que você falasse para nós desse trabalho. Esse romance, ele tem uma história curiosa. Dizem que um escritor, ele só escreve um livro e passa o resto da sua vida reescrevendo. Eu não sei qual é a veracidade dessa afirmação, mas de qualquer forma eu posso dizer que A Língua da Serpente tem uma estrutura muito parecida, a macroestrutura, vamos dizer assim, parecida com a estrutura de um dos contos de Fratura Exposta, que é Memória Desfigurada, em que eu utilizo dois tempos nítidos da história do Brasil, que é nesse tal conto, Memória Desfigurada, que é o tempo da escravidão e o tempo atual. Né? Esse romance eu utilizei também em contraponto, dois tempos da história do Brasil, o tempo do regime militar e o tempo de agora, um presente contínuo. Né? Essa estrutura, escrita naturalmente com a linguagem completamente diferente, eu diria que a primeira parte, uma vez que é um texto escrito nos anos 70 por um oficial das Forças Armadas que mantém em cativeiro uma pessoa que foi presa por denúncia vazia, né, sem nada de verdade que pudesse incriminá-lo, e ele escreve um relatório sobre a prisão e a reeducação dessa pessoa. No plano do atual, estão presentes dois personagens fundamentais, centrais, que é a filha desse prisioneiro, é um desaparecido político, e o seu companheiro. E a segunda parte do romance é a leitura desse relatório que é descoberto naquele dia. Então, assim, há um diálogo, né, uma interpenetração das partes desses textos, embora sejam textos escritos com uma estrutura, né, completamente diferente. A primeira parte eu chamaria assim uma sintaxe papai e mamãe, né, sujeito predicado, bem dentro da norma culta, aquela linguagem de um... Bem comportada, bem cartorial, que seria, que eu imagino, né, claro, isso é ficção, que fosse a linguagem que um oficial das Forças Armadas, da repressão, trataria a língua. E a segunda parte é aquela em que um narrador falsamente onisciente, porque ele se miscui às vezes da ação, ele palpita, ele dá opinião, ele tem uma participação muito ativa. E essa segunda parte, a ironia é muito forte, todas as gamas do humor, desde o humor negro até o humor mais, digamos, mais delicado, né? Jeter, eu vou te pedir para interrompermos aqui nesse traço da ironia e vamos retomar por ele no próximo bloco. Jeter, no bloco anterior, interrompemos nossa conversa falando de um traço muito característico do seu trabalho, que é a figura de linguagem denominada ironia e variações. Gostaria que você falasse para nós. Eu acredito que a ironia, ela tem um papel crucial dentro da escritura, porque, no meu entendimento, a ironia, ela introduz uma forma bastante interessante de crítica, né? Você trabalhando com a ironia, até porque, veja bem, fazendo um parênteses, eu acho que essa é uma marca da cultura brasileira, que a ironia se inscreve no campo do humor, né? E muitas vezes eu me perguntava por que uma literatura, num país tão bem-humorado, né, nós vivemos as situações mais adversas, com um humor incrível, que a literatura da gente tivesse que ser amarga. Aliás, algumas vezes eu fui cobrado disso, porque que na Fratura Exposta, por exemplo, são 8 contos em que o humor, quando aparece, ele é um humor amargo. E na Língua da Serpente, ele é humor, às vezes, escrachado. Ele aparece de várias formas, como eu disse. Então, muitas pessoas, comparando os dois textos, achavam que a Fratura Exposta, essa coletânea, era bem melhor,
e eu tentava entender por quê. As pessoas não revelavam isso. E eu cheguei à conclusão que essas pessoas gostavam da amargura desse livro, sabe? A amargura política, né? Um certo ressentimento, muitas vezes aparece, embora haja também otimismo, né? E na Língua da Serpente é como se eu estivesse chutando o pau da barraca, né? A ironia aparece, há uma certa carnavalização, esculhambação, por exemplo, da opressão e mesmo dos ressentimentos, a mesma visão das coisas que passaram, dessa amargura, o assassinato de um pai. E isso os personagens conseguem, a personagem, que é a filha, consegue resolver muito bem. Já o seu companheiro tem um velho sentimento assim, de revanche. Então essa questão na Língua da Serpente, que eu acho que eu introduzo de uma maneira radical mesmo, a questão da ironia, do humor, do grotesco são trabalhados, a brincadeira com a linguagem é amplamente trabalhada, sabe? Porque eu acho que isso é uma marca da cultura nossa. Agora, essa amargura da experiência relatada, da experiência narrada, ela contamina também o ato da criação? Olha, eu penso que sim, e nós temos que estar muito atentos a isso. Temos que estar, inclusive, atentos a essa ironia, porque eu, pessoalmente, eu gosto muito de exercer a ironia. E, às vezes, isso passa para o livro de uma maneira muito opressiva, fica demais. Então, da mesma maneira que a amargura, a gente tem, enquanto autor, a gente tem que ter um certo distanciamento, ou muito distanciamento em determinados momentos, para você não contaminar demais a sua escrita, né? Porque não tem jeito também, você está escrevendo, é a sua cara, claro, são os dedos, suas impressões digitais que estão ali. Mas são questões que a gente tem que estar o tempo todo atento para a gente não fazer isso, né? Que os livros tenham marcas muito fortes de circunstâncias específicas, né? Eu acho que a gente tem que voar um pouco, ligeiramente acima da memória pura. Da memória, né? Da memória pura. Jeter, quadros para um oratório, está ainda inédito, nós vamos falar um pouquinho até daqui a pouco sobre o ineditismo dele, como que você vai enfrentá-lo, mas eu gostaria que você apresentasse para nós, ele foi Prêmio Nacional de Literatura da cidade de Belo Horizonte de 1996. É recente, né, essa premiação. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, quem tiver ainda alguma memória da premiação vai achar estranho porque o livro ele foi premiado com o nome de O Inominável. E aqui ele está com quadros para um oratório. É que eu achei, depois de premiado, isso é inevitável, pelo menos no meu modelo de trabalho, eu me debruço obsessivamente em cima da construção da linguagem. Isso é uma marca que me acompanha desde a escritura de Fraturas Postas. No Quadros para um Oratório isso não foi diferente, não está sendo diferente. Eu tenho reescrito esse livro a cada manhã, a cada noite, a cada fim de semana, e com isso eu já agreguei a esse livro 2 histórias que não estavam no original premiado. Assim, já é quase, digamos, um livro diferente, mas eu acredito que muito melhor. Nesse livro eu não abandono os meus grandes fantasmas, né? Vamos dizer assim. As questões do social estão muito presentes, mas as questões da forma estão muito presentes, só que o artesanal, só que dessa vez eu poderia afirmar que aqui tem um autor amadurecido. E se não fosse assim, era preferível não ter escrito outro livro, né? Eu tenho escrito muito pouco, eu só tenho 3 livros, né, 2 publicados e esse inédito, e eu estou tendo um cuidado, sempre tive um cuidado exagerado em não ser um produtor muito generoso de livros, jogar muitos livros para fora. Porque demais um trabalho. É demais, porque eu tenho medo de renegar a minha obra depois, renegar o trabalho que eu fiz. Então, talvez eu seja o meu crítico mais severo. E como é que está o seu empenho para a publicação do trabalho? Olha, eu estou nessa fase ainda de dar o acabamento. Depois que eu passei esse original para você, eu já fiz muitas mudanças no texto. Isso tem questão de 1 mês, mais ou menos. E eu pretendo ainda esse ano, talvez agora no mês de setembro, outubro, sair à caça do editor. Preferencialmente fora de Belo Horizonte, porque eu temo que uma vez editado aqui, a gente fique circunscrito a esse roteiro belo-horizontino de literatura, que é bom, mas é muito pouco para um autor que pretende levar alguma coisa que ele acha pertinente, né, que tem relevância para ser lido. Então eu vou buscar editores em Rio e São Paulo e provavelmente no Rio Grande do Sul. Tomara que venha logo, o trabalho merece, sem dúvida. Jeter, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é novamente a professora Maria José Mota Viana. Vamos lá? Jeter,
desde a antiguidade clássica, que os teóricos e as pessoas preocupadas com a literatura têm discutido a função da literatura para nós. Aristóteles, Platão, depois Shakespeare e outros, modernamente Ezra Pound, Otávio Paz, todos os maiores conhecedores de literatura tentam definir essa função. Para você, qual é a função da literatura para nós no mundo moderno? Olha, eu já tive várias visões dessa questão da função da literatura. No primeiro momento, na Fratura Exposta, como eu já disse, eu achava que tinha uma função claramente política, mas pontuada por uma função estética também. Tanto que, né, essa é a amarração desse texto. Mas com o correr do tempo eu me tornei menos otimista. A gente tem visto tanta tolice, né, tanta indignidade. Eu penso que, para mim, hoje, a literatura deva ter uma função menos ambiciosa, menos onipotente, né? Eu não vejo a literatura mudando o mundo, mas eu vejo a literatura dando uma contribuição muito grande para as relações entre as pessoas. Na Língua da Serpente, eu tenho uma frase que diz o seguinte: a arte é a manifestação menos bárbara das relações humanas ou sociais. Eu acho que essa frase, para mim, sintetiza essa questão, sabe? A arte aí tendo um papel de harmonizar, de aliviar um pouco essa realidade degradada. E é interessante que essa frase foi usada no livro de um amigo meu, Sérgio Fantini, né? Que deverá ser entrevistado por vocês também. Sem dúvida, em breve. Jeter, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.